Eita, Deus lindo, hein? Deus prepara tudo, né? Aleluia. Quem está feliz mais uma vez, então digam glória a Deus. Essa noite é uma noite muito especial para nós como igreja. Eu costumo falar que nós somos, assim, agraciados por Deus, por termos uma linda família. Acreditamos que a Recomeçar não é só uma igreja. Acreditamos que, de fato, nós somos uma família para pertencer, uma família para que juntos possamos estabelecer a vontade de Deus, estabelecer o reino de Deus. E acreditamos que aquilo que Deus começou, Ele vai completar, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é muito bom. Quantos aqui poderiam agradecer ao Senhor nessa noite, dizendo um glória a Deus? Exatamente isso. Os nossos corações hoje estão gratos por tudo aquilo que Deus fez, mas muito mais do que isso é com a gratidão daquilo que Deus ainda fará. Deus nos trouxe até aqui, nos dando uma certeza, nos dando uma convicção de que tem muito mais para nós vivermos juntos como igreja, e eu quero te abençoar, você que nos visita. Na verdade, só para eu poder entender, quem está visitando a gente hoje, dá um tchauzinho assim para mim, só para eu ver quem é visitante aqui hoje no culto. Olha só, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir esses visitantes aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá para ser mais forte, igreja? Aleluia. Sejam bem-vindos à nossa família. Eu espero que você seja abençoado na verdade, espero que você já esteja sendo abençoado. E juntos, nós vamos ainda virar esse ano. E eu tenho uma palavra para entregar para você. Quantos querem receber dessa palavra? Digam glória a Deus. Então, hoje, o tema da mensagem que eu quero pregar é um tema muito sugestivo para aquilo que Deus já começou a fazer. Mas eu queria pregar hoje o tema quando Deus decide fazer. Valeria um aleluia ou um glória a Deus um pouco mais forte. Então, calma aí, vou fingir que eu não tinha falado, vou falar de novo. O tema da mensagem que eu vou pregar hoje é quando Deus decide fazer. É forte. Olha aí para o irmão que está do seu lado e fala para ele, quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir. Aleluia. Olha para o irmão que está do outro lado, para ele não ficar com ciúme de você, e fala com ele, quando Deus decide fazer, nada pode impedir. Aleluia. Eu queria muito que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó, capítulo de número 23, versículos de número 13 e 14. Quantos aguentam mais um pouco aí de palavra, digam amém. Essa palavra, ela não diz respeito ao teu 2025. Essa palavra de hoje vai ser um direcionamento de Deus para o teu 2026. No último domingo do ano, eu disse que a forma como terminamos o culto seria a forma como viveríamos a semana. E hoje eu quero dizer para você que essa palavra, ela vai se tornar um norte para o teu ano de 2026. O que eu vou te pedir é que durante todo o ano, quando você começar a duvidar, quando você começar a perceber que as coisas não estão acontecendo do seu jeito, durante esse ano, quando você olhar ao seu redor e questionamentos começarem a chegar, durante esse ano, quando as coisas começarem a te dar uma informação dizendo não vai dar certo, não vai acontecer, os meus sonhos vão ser frustrados, eu preciso que você revisite essa palavra. Eu preciso que você volte e escute, porque eu vim aqui para te dizer nessa noite, quando Deus decide fazer, nada nem ninguém pode impedir. E eu quero liberar essa palavra sobre sua vida. Jó 23, versículo 13, a Bíblia fala, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Eu vou ler mais uma vez dessa mesma versão. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Repete comigo, o que Deus deseja, Ele vai fazer. Agora você vai falar com um pouco mais de ânimo e um pouco mais de fé. Você vai falar comigo, o que Deus deseja, Ele vai fazer.
Porque olha o que Jó vai dizer, porque ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Vamos aprender isso e vamos repetir. Deus cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Fala assim comigo, eu viverei promessas do Senhor. Aleluia. Eu amo esse texto, mas eu amo muito a forma como a versão NTLH cita esses mesmos versículos. E a NTLH, que é a nova tradução em linguagem de hoje, vai dizer assim: Deus faz o que quer. Aleluia. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Aleluia. Eu vou ler de novo, que eu acho que vocês não entenderam. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim. Ele não vai desistir, Ele não vai parar no meio do caminho. Ele não vai parar porque você errou, Ele não vai parar porque você falhou, não. Ele vai até o fim, fazendo o que planejou comigo e também realizará todos os seus planos para a minha vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É mais ou menos isso que eu queria falar um pouco com você nessa noite. Deus, Ele faz o que quer. Aquilo que Deus deseja, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus, Ele vai fazer. Porque Deus, na sua soberania, Deus, na sua capacidade de ser Deus, Ele consegue fazer aquilo que está no seu coração. Ele consegue fazer aquilo que determina. Ele consegue fazer aquilo que pensa. Ele consegue fazer aquilo que deseja. Porque a Bíblia vai nos dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Não existe nada que pegue Deus de surpresa. Não existe nenhuma dor, nenhuma doença, nenhuma tempestade, não existe nenhum problema que pegue Deus de surpresa. Às vezes, problemas e dificuldades podem nos pegar de surpresa, mas a Deus não. Da última vez que eu preguei no domingo, eu falei, existem tempestades que não estão na previsão do tempo. E geralmente essas tempestades que nós não esperamos, são as que vêm com muito ímpeto, força, violência para tentar nos destruir. Só que aquilo que pode parecer uma surpresa para você e para mim, para Deus nunca vai ser uma surpresa. Aquilo que para você pode ser uma interrogação, essa circunstância que talvez você esteja vivendo, talvez você veio para esse culto debaixo de guerra, talvez você veio para esse culto com tantas situações acontecendo, talvez você esteja aqui hoje me ouvindo pela misericórdia, ou talvez, sendo bem sincero, você gostaria de estar em qualquer outro lugar, menos aqui agora me ouvindo. Mas a verdade é que você está aqui, sabe por quê? Porque estava nos planos de Deus que você estivesse aqui. E mais uma vez eu queria te dizer, Deus vai fazer tudo o que Ele quer. Ainda que você não queira, ainda que seja contra aquilo que você pensou, ainda que seja numa rota diferente daquela que você traçou. Mas Deus sempre vai fazer o que Ele quer. Porque Deus, Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Às vezes aquilo que é benefício para você não é benefício para Deus. Às vezes aquilo que é bom para Deus não é necessariamente bom para você. Mas uma coisa nós precisamos sempre ter a certeza nos nossos corações. É que nesse tempo que nós vamos entrar, nesse novo ano que nós vamos entrar, nessa nova estação que nós vamos entrar, como igreja, como pessoas, como pais, como família, como empresários, como aquilo que você é em Deus, esse tempo que nós vamos entrar, nós precisamos entrar com a certeza de que 2026, Deus vai fazer tudo o que Ele quer na sua vida. Não acho que você não entendeu, mas eu vou falar com um pouco mais de ânimo. Deus vai fazer tudo o que Ele quer na sua vida em 2026, porque o meu Deus, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele cumpre, se Ele falou, Ele faz, porque esse Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite para dizer, quando eu decido fazer, nada nem ninguém pode me impedir. Quando Deus decide fazer, nada pode impedi-lo.
Ninguém impedirá o que Deus tem para fazer na sua vida nessa nova estação. Ninguém pode impedir, nada vai poder impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida nesse novo tempo, nesse novo ano. 2026 não vai ser mais um ano apenas de guerras. 2026 vai ser um ano em que você verá o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Você vai ver pessoas sendo transformadas na sua casa. Você vai ver tua família sendo restaurada. Você vai ver Deus restituindo sonhos. Deus restituindo famílias. Você vai ver Deus restituindo coisas que Satanás roubou. Paz, alegria, saúde. Você vai ver Deus agindo de uma forma sobrenatural em 2026. Porque Ele vai fazer o que deseja. E quando eu olho para a vida de Jó, é isso que eu preciso entender. Porque Jó, ele talvez seja o maior exemplo que nós poderíamos olhar de alguém que perdeu tudo e que não desistiu de acreditar em Deus. Eu acho que no culto de hoje não tem ninguém pior do que a situação que Jó viveu. Por pior que seja a sua situação hoje, eu acredito que no culto de hoje ninguém chegaria perto daquilo que Jó passou. Ninguém chegaria perto daquilo que Jó teve que enfrentar. Mas por mais que Jó tenha questionado, por mais que Jó tenha pensado em desistir, por mais que Jó em algumas vezes olhou para Deus pedindo a sua morte, por mais que momentos específicos da vida de Jó fizeram com que ele pestanejasse, fizesse com que ele, em algum momento, achasse que Deus não faria. Mas logo depois algo acontecia em Jó. E do nada Jó se levantava e começava a fazer declarações a respeito de um Deus que ele nem conhecia. Um Deus que, segundo a Bíblia, Jó conhecia de ouvir falar. E ele começou a falar coisas de Deus que, por mais que ele não entendia, eram verdadeiras sobre Deus. No meio da sua dor, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Todas as vezes que eu olho declarações como essa saindo da boca de Jó, eu consigo entender que nada que enfrentamos é capaz de superar aquilo que Jó enfrentou. Mas também aquilo que nós estamos passando e enfrentando jamais terão a capacidade de superar o poder e o agir de Deus. Quando nós olhamos para o Deus que servimos, aquilo que para nós é perda, para Deus é ganho. Aquilo que para nós é lucro, para Deus é perda. Aquilo que para nós pode ser uma evidência de crescimento, para Deus pode ser uma evidência de reprovação. Porque no reino dos céus as coisas acontecem um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Quando Deus entra na jogada, o maior é o menor. Quando Deus entra na jogada, o que mais tem é o que perdeu tudo. Quando Deus entra na questão de fazer você grande, de fazer você forte, de fazer você poderoso, então Deus não te dá poder, Deus te leva para um deserto e te ensina a depender dEle. Nessa dependência você encontra a força que você não sabia que tinha, você encontra poder que você não sabia que tinha, porque com Deus as coisas funcionam um pouco diferente. Quando que eu ganho em Deus? Quando eu perco. Não faz sentido. Mas as coisas em Deus não precisam fazer sentido na nossa mente, elas precisam fazer sentido no nosso espírito. E por mais que Jó estivesse enfrentando tudo o que enfrentou, por mais que Jó estivesse passando por tudo o que passou, uma coisa nós podemos ser claros aqui nessa noite, é que Jó sabia que no final das contas Deus faria o que Ele queria fazer. Às vezes Deus nos leva a lugares que nós não gostaríamos de ir. Às vezes Deus nos faz viver coisas que nós não gostaríamos de viver. Às vezes Deus permite que choremos e que derramemos lágrimas que não gostaríamos de derramar. Às vezes Deus nos leva por lugares áridos, secos, quando o nosso desejo, o nosso coração era entrar no oásis e encontrar uma bela cachoeira para poder nos blindar do calor, nos privar das necessidades. Mas às vezes Deus escolhe caminhos tortuosos quando nós gostaríamos de caminhos aplainados e retos. Às vezes a escola ou a forma como Deus decide fazer na sua e na minha vida é totalmente diferente da forma como nós gostaríamos que Deus fizesse.
É por isso que nem tudo vai dar certo de acordo com a nossa ótica. É por isso que as coisas nem sempre acontecerão baseado naquilo que você planeja. Nem as promessas que Deus te fez acontecerão do jeito que você planejou. Pastor, mas Deus disse que faria sim. Deus disse que faria, mas não disse como faria. Quando nós recebemos uma palavra, automaticamente as nossas mentes entram em ação e começamos a projetar. Deus falou que eu serei um ministro, eu já me projeto ministrando. Deus falou que eu seria um grande empresário, eu já me projeto e já me vejo empresariando com várias empresas, com vários lugares, com várias cidades, com vários países, mas nem sempre acontece da forma como você idealizou. Deus disse para você: eu vou te fazer um grande empresário, e um dia depois você perde tudo que tem. E aí você olha para Deus e fala: mas Deus, o Senhor não disse que eu iria prosperar? E quem te falou que para prosperar, às vezes você não tem que perder um pouco antes? Porque toda perda com Deus resultará em ganhos no futuro com Deus. Aleluia. Às vezes os caminhos que Deus trilha para poder fazer você viver promessas são caminhos totalmente diferentes daquilo que nós planejamos, pensamos. Às vezes Deus te tira de algo bom para te levar para algo muito melhor. Às vezes Deus te tira de um lugar satisfatório para elevar o seu nível e te levar para um lugar de abundância milagrosa. Às vezes Deus te tira de uma terra fértil para te jogar no meio do deserto, porque não é todo mundo que floresce no deserto. Mas se Deus acredita que deserto floresce com você, então você vai ser um dos poucos do mundo que verá um deserto florescer, porque não tem a ver com o local, não tem a ver com a cidade, não tem a ver com a empresa, não tem a ver com o bairro, mas tem a ver com o que você carrega. E se Deus confia um deserto a você, é porque Deus já entendeu que você é uma fonte. Ambientes não determinam quem nós somos, mas nós determinamos os ambientes. Porque quando Deus decide fazer, nada e nem ninguém pode impedir. E Jó, no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, nós vamos ver e olhar Jó seguindo firme. Ele chorava, ele reclamava, mas ele continuava firme. E só para a gente não tomar muito tempo, se você olhar um pouco a Bíblia, você vai perceber que Deus, Ele se levantou, e Deus fez algo poderoso e sobrenatural na vida de Jó. A Bíblia fala que uma unção de restituição veio sobre Jó. Tudo aquilo que foi perdido, Deus deu a Jó em dobro. Porque quando Deus decidiu se levantar para fazer, quando Deus decidiu se levantar para mudar a vida de Jó, quando Deus decidiu se levantar para mudar a história de Jó, quando Deus decidiu se levantar para restituir a Jó tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo, quando Deus decidiu mudar o quadro da vida de Jó, ninguém pôde impedir o agir do Senhor. Agora perceba comigo, quando que isso aconteceu? Depois que Jó fez uma declaração. Qual a declaração de Jó que mudou o seu quadro? Qual a declaração de Jó que mudou a sua realidade? Eu vim aqui nessa noite para te dizer: o meu Deus, Ele é todo poderoso. Não existe nada que o meu Deus não possa fazer. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe tempestade que Ele não possa acalmar. Não existe empresa que Ele não possa levantar de novo. Não existe casamento que Ele não possa restaurar. Não existe nada que Deus não possa fazer. O meu Deus, Ele é o Deus do impossível. E quando nós servimos a esse Deus, nós acreditamos claramente que Ele é esse Deus poderoso. Só que o poder de Deus, Ele sempre vai agir de acordo com uma realidade. O poder de Deus na sua e na minha vida, Ele sempre vai agir de acordo com um conhecimento e um entendimento. Às vezes desprezamos coisas simples. Às vezes estamos em busca de grandes revelações e nos esquecemos das revelações mais básicas do Evangelho. Às vezes nós queremos esquadrinhar as Escrituras para poder falar daquilo que nunca ninguém ouviu, enquanto aquilo que todo mundo está ouvindo, ninguém está vivendo.
E muitas pessoas acreditam no poder de Deus. Eu posso fazer essa prova agora com você. Quem aqui acredita no poder de Deus, digam glória a Deus. Quem aqui acredita que Deus cura, diga glória a Deus. Quem aqui acredita que Deus faz milagres, diga glória a Deus. Quem aqui acredita que Deus é capaz de fazer o morto ressuscitar, diga glória a Deus. Todos nós acreditamos no poder de Deus. E isso é irrevogável. E todas as vezes que o poder de Deus não atua ao meu favor, ou todas as vezes que o poder de Deus não atua ao teu favor, nós questionamos Deus, por que o Senhor não fez se o Senhor pode? Deus, por que o Senhor não entrou na minha casa se o Senhor pode? Deus, por que o Senhor não mudou essa história se o Senhor pode? Deus, por que o Senhor não acalmou essa tempestade se o Senhor pode? Deus, por que o Senhor não abriu portas se o Senhor pode? Deus, se o Senhor pode, por que o Senhor não fez? Porque nós acreditamos no poder de Deus. E como nós acreditamos tanto no poder de Deus, quando nós não desfrutamos desse poder, quando nós não desfrutamos do que Deus pode fazer, nós questionamos o porquê. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, é que o poder de Deus sempre caminhará junto de um detalhe. Sabe quando Deus mudou a sorte de Jó? Quando Jó olhou para Deus e disse: Deus, me arrependo de tudo o que falei de ti, porque falei de ti o que não sabia. E essa declaração de agora é a declaração que você precisa pegar para a sua vida no ano de 2026. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E então Deus mudou a sorte de Jó. Deus não mudou a sorte de Jó quando Jó declarou que Deus faria o que queria. Deus não mudou a sorte de Jó quando Jó reconheceu o poder de Deus. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Deus não mudou a sorte de Jó quando Jó disse que Deus se levantaria e que mudaria a sua realidade. Não. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó o conheceu de forma verdadeira. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó teve revelação, clareza e conhecimento de quem Deus era. Agora eu te conheço. Eu não conheço mais o Deus que os meus pais me contaram. Eu não conheço mais sobre o Deus que os meus avós me contaram. Eu não conheço o Deus da tradição. Porque eu sei que Deus pode baseado no que do que meus pais me disseram. Eu sei que Deus pode baseado no que o pastor está me dizendo. Eu sei que Deus pode baseado naquilo que eu ouvi a tradição. Meus familiares que sempre foram cristãos me contaram. Mas agora Jó está dizendo: ei, eu sei que o Senhor pode. Eu ouvi tudo o que ouvi. Mas não adianta ouvir tudo o que ouvi sobre Deus se eu não o conheço de forma pessoal. A forma como Deus vai trazer o agir para a minha vida não é sabendo que Ele pode, não é reconhecendo que Ele pode, é conhecendo quem Ele é. Porque quando eu conheço a Deus, o agir dEle se manifesta na minha vida. O agir de Deus, Ele sempre vai ser acompanhado do conhecimento que nós temos sobre Deus. Não adianta exigirmos poder se nós não conhecemos. Não adianta querermos que Deus se levante na nossa casa se eu não o conheço, se eu não tenho relacionamento com Deus. Não adianta desejar que Deus mude, que Deus abra portas, que Deus faça uma prosperidade abundante vir sobre a minha vida, se eu não conheço ao Senhor, se eu não me relaciono com o Senhor, se eu não o conheço. Então muitas vezes nós estamos como Jó, o caos está estabelecido, acreditamos no poder, sabemos que Deus pode, mas o quadro continua o mesmo. Sabemos que Deus pode mudar, sabemos que Deus pode curar, sabemos que Deus pode abrir uma porta, mas nada muda. Por que nada muda? Porque só vai mudar no dia em que eu olhar para Deus e dizer: hoje eu te conheço, hoje eu sei quem o Senhor é.
Hoje eu tenho um relacionamento com o Senhor. Hoje eu tenho intimidade com o Senhor. O que me disseram hoje eu vivo. O que me disseram hoje eu provo. Aquilo que me contaram sobre o teu poder, hoje eu entendo, porque ao olhar nos teus olhos eu posso reconhecer que o Senhor é poderoso. Ao entender quem o Senhor é, eu posso ir por meio de um vale e sei que o Senhor estará comigo. Eu posso andar no vale da sombra da morte e saberei que eu não estou sozinho, porque agora não tem mais a ver com o teu poder, mas tem a ver em saber quem o Senhor é. E se o Senhor fizer ou não fizer, agora já não faz mais diferença, porque quando nós o conhecemos, Ele é o suficiente. E é nesse lugar que nós precisamos ter discernimento de que Deus disse que faria. Sim, Deus pode fazer, mas antes de Deus fazer, Deus quer que você o conheça. Deus não é o teu gênio da lâmpada mágica. Apesar que muitos aqui tratam Ele assim. Nossa, pastor, o senhor me chamou aqui no culto da virada para falar sobre isso. Sim, porque 2026 não dá para você esperar o poder de Deus sem conhecê-lo. Você vai remar e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai terminar 2026 do mesmo jeito que você está terminando agora, perguntando, questionando, Deus, cadê? Por quê? Porque não adianta você esperar o poder de Deus agir no teu favor, se você não se empenha em conhecê-lo de verdade. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Deus nunca deixou de fazer na vida de ninguém aquilo que prometeu. E Deus nunca vai deixar de cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Ele vai fazer. Ele vai cumprir, porque Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Deus. Agora Deus, Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos entender quem Deus é, e não na mente, mas no Espírito, como um relacionamento de intimidade. Deus não é a solução dos teus problemas. Deus é tudo que você tem. Não adianta você achar que vai vir ao culto só para ter respostas. Não adianta você achar que vai para a igreja só para ter benefícios. Não, Deus não é assim. Deus não quer apenas que você seja abençoado. Deus quer que você seja transformado. Deus quer que você seja restaurado. Deus quer mudar esses ímpetos que você carrega. Deus quer mudar condutas. Deus quer te transformar. Porque quando eu o conheço, é impossível continuar sendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e sendo a mesma pessoa. Então o poder de Deus, ou seja, quando Deus decide fazer, Ele faz. Mas Ele não vai fazer antes de nós olharmos para Deus e falar: antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Nós poderíamos olhar para a vida de Jesus. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim: você está entendendo o que Deus está falando contigo? Olha aí para o desviado do outro lado, que ele tem que ouvir. Fala para ele assim: você está entendendo o que Deus está falando contigo, irmão? Jesus te trouxe aqui hoje porque o propósito dele é que nesse nível de revelação você veja o poder dele. É que nesse nível de conhecimento acerca de quem Ele é, você comece a ver o poder e a graça de Deus se manifestando sobre a sua vida. Todas as vezes que eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Deus cumpriu tudo que Jesus havia falado que viveria. Todas as promessas, eu vou falar de novo, todas as promessas feitas a respeito de Jesus na primeira vinda se cumpriram. Todas. Não houve uma promessa sequer que Deus fez que Deus não tenha cumprido na vida de Jesus. As que Ele não cumpriu é que não são encargos da primeira vinda, serão encargos da segunda vinda, quando Ele voltar para buscar uma igreja santa, pura, limpa, imaculada, adornada, santificada. Aleluia. Então, se Deus cumpriu todas as promessas na vida de Jesus, eu acho que valeria a pena pararmos um pouco e olharmos para Jesus e aprender com Ele. O que Jesus fez para que tudo que Deus prometeu acontecesse na sua vida? O que Jesus fez para que tudo aquilo que Deus disse que iria acontecer
de fato tem acontecido. Eu poderia resumir isso em 2 falas de Jesus. Quantas falas? A primeira: tudo que eu fiz, eu só fiz porque eu vi o Pai fazer. As atitudes de Jesus não eram atitudes pessoais, eram atitudes que ele via o Pai fazer. Ah, é óbvio, pastor, Jesus era Deus, então ele via Deus do céu e reproduzia na terra. Não, essa expressão de Jesus não tem a ver com a divindade dele. Essa expressão de Jesus tem a ver com a humanidade dele. Quando Jesus fala que fez o que viu o Pai fazer, Jesus não fala como Deus, Jesus fala como homem. E como Jesus via o Pai fazer? Quando Jesus tinha relacionamento com o Pai. Se você olhar a vida de Jesus, ora milagres, ora multidão, mas ora monte secreto. Ele, Deus, escondido, guardado. Lugar de oração, lugar de intimidade, lugar de conhecimento de quem Deus é. E quando nós entramos nesse lugar, então naturalmente nós começamos a olhar e perceber Deus. Começamos a olhar e entender Deus. Agora nós vamos ver Deus se movendo, porque Deus ele se move através de pessoas, Deus ele se move através da igreja, e então agora o meu agir, ele precisa ser o agir parecido com o agir de Deus. Eu faço aquilo que vi o Pai fazer. A segunda coisa que eu poderia falar com você hoje é: Jesus só falava o que o Pai falava. Jesus está dizendo que não só via, só fazia o que o Pai fazia, mas Ele está dizendo: eu também falo o que o meu Pai fala. Da boca de Jesus não saía murmuração, da boca de Jesus não saía reclamação. No momento mais difícil da vida de Jesus, Ele sofreu como ovelha muda. Quando tudo parecia dar errado na vida de Jesus, Ele ficou calado. Jesus em nenhum momento abriu a boca para reclamar com Deus. Jesus em nenhum momento abriu a boca para poder murmurar. Jesus em nenhum momento abriu a boca para poder dizer: Deus, é injusto o que eu estou passando, depois de abrir mão de tudo aí no céu para viver aqui na terra. Em nenhum momento Jesus abriu a boca para falar o que sentia, porque Jesus não era guiado por sentimentos. Jesus em nenhum momento falava da dor da sua alma. Jesus em nenhum momento falava da dor do seu corpo. Mas em todo momento Jesus falava o que ele ouvia o Pai falar. As pessoas diziam: Jesus, não vai dar certo. Jesus falava: fique tranquilo, ele apenas está dormindo. Não, ele morreu para vocês, mas eu sei que quando eu chegar lá, esse homem que está morto, ele vai se levantar e vai ressuscitar. Jesus nunca falou o que sentia, Jesus nunca falou do que via, ele sempre falava do que ouvia o Pai falar. E quando nós precisamos ver o agir de Deus, como Jesus viu, como que Jesus viu? Jesus morreu, Jesus foi sepultado. A Bíblia fala que durante o primeiro dia de sua morte, um silêncio estrondoso, nada aconteceu. No segundo dia da sua morte, um silêncio estrondoso, nada aconteceu. Jesus ele ficou morto durante 3 dias. O céu parecia que se fechou diante de uma declaração de que ele ressuscitaria, e nada aconteceu. Os discípulos se trancaram numa casa com medo, mas Jesus, dentro de uma declaração profética vista pelo salmista, quando falou sobre esse momento de dor, Jesus sabia que no momento certo Deus se levantaria para tirá-lo desse estágio de morte e cumpriria a promessa que havia feito a ele. Por que Jesus ele tinha tanta fé? Por que Jesus ele tinha tanta certeza de que Deus não o abandonaria? Porque Jesus tinha relacionamento. E quem tem relacionamento fala o que é certo. A Bíblia vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
Nós não falamos daquilo que vemos, nós falamos daquilo que cremos. O espírito da fé é eu criei, por isso que eu falei. Nós cremos e por isso que nós falamos. O espírito da fé não nos faz abrir a boca para falar o que sentimos, nos faz abrir a boca para falar o que cremos. A Bíblia vai nos mostrar isso. O espírito da fé não me faz abrir a boca para murmurar, mas me faz abrir a boca para trazer à existência realidades que não existem. Da boca de quem conhece a Deus não sai murmuração, sai declaração. Da boca de quem conhece a Deus não sai xingamentos, não sai posturas inadequadas, mas sai palavras de vidas, palavras que vão trazer à existência o que não existe, palavras que vão abrir porta onde não existe porta, palavras que trará saúde onde há doença, palavras que fará a tempestade se acalmar, palavras que fará com que Satanás bata em retirada, porque uma vez que nós conhecemos ao Senhor da forma como Ele é de verdade, a nossa boca não será mais emprestada para falar daquilo que sentimos, mas nós começaremos a falar daquilo que cremos, aquilo que está no coração de Deus. O mundo pode dizer que é o fim, o mundo pode dizer que não vai acontecer, as pessoas ao seu redor podem te humilhar, podem te pisar, podem fazer o que quiser com você, mas eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre a sua vida. Aquilo que saiu da boca de Deus ao teu respeito continua de pé e vai acontecer. Aplaude ao Senhor, vai. Então Jesus, Ele vive tudo isso porque antes de Jesus ver o poder de Deus, o agir de Deus, Jesus viu a Deus. Antes de nós vermos o agir de Deus, nós precisamos ver a Deus. E é aqui que está o segredo daquilo que nós vamos viver em 2026. Quem está pronto para viver milagres, digam glória a Deus. Quem está pronto para ver Deus fazer coisa extraordinária, diga glória a Deus. Então a palavra não vai ser fé. A palavra para você hoje vai ser relacionamento. Eu vou falar de novo. A palavra que vai nortear o teu ano de 2026 se chama relacionamento. Eu vou falar de novo. A palavra que vai determinar o teu ano de 2026 se chamará relacionamento. Deus está buscando uma igreja que se relaciona com Ele, não que usa Ele. Deus está procurando uma igreja que reconhece quem Ele é, não que Ele pode. Deus está à procura de pessoas que ainda que Deus não faça nada, Ele continuará sendo o Deus dela. E se Deus não abrir a porta, pastor, eu ainda amo o meu Senhor. E se Deus não me der o carro que eu quero, eu ainda amarei ao meu Senhor. E se Deus não fizer o milagre que eu espero há 20 anos, eu ainda derramarei meu coração aos pés dEle. E se eu não tiver nada do que sonhei, ainda assim, colocarei a minha confiança no Senhor. Porque nós não servimos a Ele por aquilo que Ele pode. Servimos a Ele por aquilo que Ele é. É esse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar que você verá o agir de Deus na sua vida. Nós tivemos 3 dias de oração aqui. Os pastores dessa casa. Foram 3 dias de jejum total. A gente se trancou dentro desse quarto aqui, ó. Dormimos aqui. Viramos a madrugada, orando, buscando, entendendo em Deus aquilo que veríamos como igreja. E Deus me tirou de lá de dentro. Me trouxe aqui nesse altar. Eu ajoelhei. A Raíssa falou assim comigo: vem cá, que tem um anjo que quer te levar lá no altar para te falar umas coisas. Aí eu falei: oh meu Deus, vamos lá, viver essas loucuras. E aí, quando eu cheguei aqui no altar, eu ajoelhei. O que Deus falou comigo foi: você está pronto?
para ver o que eu vou fazer na Recomeçar em 2026. Eu confesso que eu não tive coragem de dizer tô. Eu perguntei para Deus, e o que é que o Senhor vai fazer? Aí eu falei assim com Deus, Deus, antes do Senhor falar alguma coisa, deixa eu te falar uma coisa, que eu nunca tive coragem de dizer. Eu falei assim, eu não quero ser o pastor de uma igreja que tem poder, que tem agir, mas um povo que não se relaciona com o Senhor. Um povo que não tem intimidade com o Senhor. Um povo que tem medo de Satanás. O povo que não se move por obediência. Eu não quero ser o pastor de uma igreja cheia de pessoas vazias. Se for para encher de gente vazio, deixa quem está com a gente. Mas a única coisa que eu te peço é que a Recomeçar não seja uma igreja que tenha o agir e não tenha presença. Que milagres aconteçam e esse altar se torne um altar de adoração a de homens. O que eu falei para Deus é tudo que eu quero é que essa igreja seja conhecida por uma igreja que se relaciona com o Senhor. Uma igreja que tem prazer em estar contigo, que tem prazer na comunhão com o Senhor. E Deus olhou para mim e falou, se você entrar por esse caminho, vai ser inevitável o que eu tenho para realizar nessa igreja. E Deus falou comigo, Janderson, o segredo não está no poder. O segredo está no relacionamento. E nós precisamos entrar nesse lugar. Antes de ver o poder, de ver fogo cair, antes de ver curas acontecer. O que Deus espera é que a gente venha aqui para olhar para Ele, contemplar a Ele. É que nós entremos nessa casa, nessa igreja, por aquelas portas, para entender que nós não vamos participar de um culto, mas que nós vamos participar de um encontro com Ele. Um lugar onde Ele vai se revelar, um lugar onde Ele vai nos tocar, um lugar onde Ele vai nos abraçar. Deus espera nos levar até esse lugar, porque quando nós chegarmos lá, vai ser inevitável. Repete comigo, inevitável. Vai ser inevitável o que Deus tem para realizar na sua vida. Você vai andar por lugares do Rio de Janeiro e as pessoas vão perguntar o que está acontecendo com você. Você vai passar e as pessoas vão pedir oração. Você pode orar por mim? Mas como que você sabe que eu sou crente? É que você passou aqui e eu me arrepiei todo dia, eu senti algo diferente. Porque quem se relaciona não se relaciona com Deus na igreja. É no trabalho, é na faculdade, é em casa, na escola. E Deus nessa noite está nos trazendo para esse lugar. Porque quando nós entrarmos nesse lugar de relacionamento, quando nós entrarmos nesse lugar de intimidade, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui diz amém. Você vai começar a olhar ao seu redor e entender algumas coisas sobre Deus. E você vai dizer assim, uau, olha só como Deus está fazendo isso na minha vida. Uau, olha só como Deus fechou uma porta. Uau, olha só como Deus está abrindo portas. Uau, olha só como Deus está tirando o jeito da minha vida. Caramba, olha só o que Deus está fazendo. Eu não achei que Deus faria dessa forma. Você vai começar a olhar ao seu redor e aquilo que muita gente chora, você vai começar a rir e você vai falar assim, meu Deus, por que eu estou me alegrando numa dor? Por que eu estou me alegrando numa perda? É porque agora que você tem relacionamento, você sabe que tudo aquilo que acontece para o teu bem, acontece para o teu favor, acontece para o teu crescimento. Eu queria estar pregando hoje para uma igreja que está entendendo aquilo que eu estou falando. Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer, se prepara para elevar o teu nível de relacionamento, porque nesse novo nível haverá poder, nesse novo nível haverá graça, nesse novo nível haverá revelação, e é nesse lugar que você vai ver a tua casa sendo transformada, é nesse lugar
que você vai ver Deus cumprindo promessas antigas sobre a sua vida. É nesse lugar que você vai ver o Senhor te chamando para uma nova estação, o Senhor te chamando para um novo tempo, o Senhor te chamando para viver o que até agora você não viveu. Ah, pastor, mas a minha vida está boa demais, eu estou feliz com o que Deus está fazendo. Se prepara, o que Deus vai mandar aí vai ser muito maior, muito superior do que tudo aquilo que você já viveu até aqui, porque quando Deus decide se levantar, quando chega o tempo de Deus para a sua vida, Satanás vai tentar e não vai conseguir te parar, as pessoas vão tentar e não vão conseguir te parar, porque quando Deus decide fazer, nada nem ninguém pode impedir os planos do Senhor na sua vida. O que Deus diz é, eu vou mandar chuva. Eu vou usar de novo a palavra que Vanessa pregou aqui na terça profética. Eu vou mandar chuva. Eu quero ver quem teve disposição de cavar a cova. Porque quem tem relacionamento cava a cova quando o deserto é seco, árido. Quem tem relacionamento se prepara antes da chuva chegar. Quem tem relacionamento celebra antes da vitória chegar. Quem tem relacionamento age como curado antes da cura se manifestar. Ai, meu Deus! Quem tem relacionamento olha ao redor e entende que as circunstâncias não determinam nada sobre você. Você chora, mas você entendeu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir logo pela manhã. Você entendeu que você agora anda de acordo com as realidades daquilo que o seu Deus te revela no lugar de relacionamento. É nesse lugar que Deus quer que você esteja. E se eu pudesse hoje como pastor, poderia vir falar que as portas vão se abrir, bênçãos vão ser derramadas, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar uma chave de ouro, Deus vai te dar uma chave de bronze, uma chave de diamante. Ou os pentecostais poderiam ouvir uma chave de madeira que abre porta d'água, rabaia sou. Mas Deus pode te dar tudo isso. Mas se é Deus que te dá, Ele não te entrega esse tipo de coisa em qualquer lugar. Esse tipo de realidades em Deus só vive quem tem relacionamento. Talvez seja por isso que você bateu cabeça o ano todo. Porque você espera que o pastor ore por você. Você espera que o seu líder ore por você. Você espera que o seu cônjuge ore por você. Você espera que os seus filhos orem por você. Mas eu vim aqui para te dizer, Deus abriu a porta do quarto e disse, vem para cá ter intimidade comigo, que eu quero você. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, Deus quer você. Olha para o irmão do outro lado e fala com ele, Deus quer você. 11h54. Faltam 6 minutos para o nosso ano acabar. E a última coisa que você vai ouvir de alguém, eu queria que todo mundo ficasse em silêncio agora, porque o que eu vou te falar é profético. Eu queria que agora ninguém falasse mais nada com ninguém. Não quebre o que Deus está fazendo aqui agora. 5 minutos de silêncio, porque a última coisa nesse ano que você vai ouvir é o que eu vou te falar agora e a oração que eu vou fazer por você. O que eu vou te falar é: Deus vai agir em 2026 numa proporção na tua vida que você nunca viu antes. O que Deus vai fazer não estará na previsão do tempo. Não tem tempestades que vêm sem avisar. O que Deus vai fazer na sua vida vai chegar sem avisar. Quando você perceber, vai acontecer de uma forma sobrenatural. E o lugar que você precisa estar é no lugar de relacionamento e intimidade com Ele. Deus te trouxe aqui nesse culto hoje para te dizer: o que eu quero é que você
se relacione comigo. O que eu quero é que você aprenda a ouvir a minha voz. O que eu quero é que quando eu falo, você me escute. É que quando eu chegue, você perceba que eu cheguei. Muito mais do que o que eu posso fazer. Eu quero ter você. É isso que Deus quer. Deus quer ter você. E nós vamos orar juntos agora em família. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Arabaia sodarabas. Arabaias. Antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Inferno, Satanás, nada vai poder impedir o que Deus tem para realizar na tua família. Pastor, eu vim aqui sozinho, não fique sozinho. Procure alguém. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Você não pode, se alguém estiver sozinho, vem aí, pega alguém, cata, fala assim, sozinho você não fica. Mas eu queria orar por você. Orar por aquilo que Deus vai realizar nesse tempo. Pai, te agradecemos nessa noite. Porque cremos no teu poder. Sabemos que o Senhor pode. Sabemos, Pai amado, que o Senhor pode fazer algo tão poderoso, tão extraordinário. Mas nós terminamos o ano de 2025 não à procura do que o Senhor pode. Mas nós terminamos o ano de 2025 clamando pela tua presença. Nós queremos um relacionamento com o Senhor. Nós queremos, Pai, que a mesma paixão que temos ao ver um jogo de futebol seja a paixão que teremos ao ajoelhar para orar com o Senhor. Nós queremos, Pai amado, que a mesma paixão e ímpeto que gritamos quando algo acontece lá fora, que quando nós chegarmos na tua presença, que nós tenhamos o mesmo ímpeto de gritar a respeito daquilo que o Senhor pode, daquilo que o Senhor é. Deus, muda as nossas prioridades. Nos faz entender que o Senhor é tudo que temos. Nos faz entender que sem o Senhor nós não somos nada. O que adianta ter tudo e não ter o Senhor? O que adianta ter dinheiro e não ter paz? O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma? Não é isso que queremos. Mas nessa noite, Pai, como igreja, nos colocamos aos teus pés para te dizer: acreditamos no teu poder. Sabemos que milagres é uma realidade de quem o Senhor é. Sabemos que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sabemos que o Senhor nos levará a viver coisas grandes. Sabemos, Pai amado, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Nós sabemos disso, Pai. Mas nós queremos nessa noite nos dobrar diante do Senhor para te dizer: queremos o Senhor. Ainda que as portas não se abram, nós queremos o Senhor, porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo que nós queremos. Levantamos as nossas mãos nessa noite e te dizemos, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é tudo aquilo que queremos. Recebe aquilo que te entregamos em 2025. E, Pai amado, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o ano de 2026 que está chegando por aí será o melhor ano das nossas vidas, será o melhor ano da nossa história, Pai. Por isso rendemos ao Senhor a nossa adoração e te celebramos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo 2026. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Você pode fazer mais barulho aí, igreja. Eu te abençoo para viver um ano extraordinário.
Eu te abençoo para viver uma estação extraordinária. Eu te abençoo para viver uma estação que você nunca viveu. Eu te abençoo para tocar e para viver coisas que você nunca viveu. Eu te abençoo para ir a lugares que você nunca foi. Eu te abençoo para ver promessas acontecerem, para restituição acontecer. Eu te abençoo. Slow me down, take my eyes off what's around. Your spirit's moving here and now, and I don't wanna miss. A partir de hoje, nós estamos proibidos de falar de 2025. A partir de agora existe um ano inteiro para vivermos coisas grandes do Senhor. A partir de agora tem um tempo que a tua família vai viver de tudo. A partir de agora você vai viver e acessar realidades sobrenaturais do Senhor. Eu declaro no nome de Jesus 2026, venha trazendo milagres, venha trazendo promessas, venha trazendo palavras que há muito tempo foram liberadas. O tempo de relacionamento, o tempo de intimidade, o tempo de comunhão, o tempo de tocarmos do Senhor, o tempo de vermos o céu agir, o tempo de vermos corações transformados, o tempo de vermos famílias transformadas, o tempo de vermos corações restituídos, famílias restituídas, a paz que foi roubada, restituída. Nós declaramos em nome de Jesus, 2026 não se comparará a nenhum ano que nós já vivemos até aqui. Viveremos um ano extraordinário. O extraordinário do Senhor invadirá a sua casa, a sua vida, tudo aquilo que é seu. E se você está aqui e crê comigo, dá um brado de vitória aí. Recomeça. Dá para aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia, aleluia, aleluia. Só para te liberar, só para te liberar. Baixa um pouquinho aí. Meu Deus.